Muitos espíritas questionam as obras de André Luiz ao afirmarem que não existe base de sustentação nas obras de Allan Kardec. Exemplo, a existência das colônias espirituais. O que a gente poderia dizer? Bom, a obra de André Luiz, ela é de 1944 e ela é, de certa maneira, a primeira obra assim, de vulto que vem falar sobre isso num tempo bem posterior à codificação kardeciana, é verdade. Mas nós temos uma obra de 1955, Memórias de um Suicida, que foi recebida de 1926 a 1930. Então, ela foi recebida 14 anos antes do André Luiz colocar a obra dele. E no Memórias de um Suicida, o que mais tem é colônia espiritual. Só que se a obra de Dona Ivone fosse publicada antes da obra de Chico, como André Luiz, talvez ela não tivesse sido bem recebida. Então, o que acontece? Essa obra fica um tempo ainda sendo trabalhada. Em 44, o Chico publica André Luiz. E em 1955, Camilo Botelho traz a obra sobre a informação da cidade espiritual onde eles viviam. Depois se seguem outros autores. Nós temos Otília Gonçalves, Manuel Filomeno de Miranda, Irmão Jacó, todos escrevendo sobre cidades espirituais. E mesmo Dona Ivone, que trata sobre cidades espirituais no livro Memórias de um Suicida, não aborda da mesma forma nos romances, nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Namier, o Drama da Bretanha. Isso não aparece de maneira assim, central dentro dessas obras. Então, os espíritos, na verdade, nem sempre se voltam para colocar esses conteúdos, mesmo que eles já tenham trabalhado isso em outras obras anteriores. Agora, quando a gente fala que isso não tem conexão com Kardec, o importante é que não tenha colisão com a obra de Kardec. Porque Kardec colocou no livro A Gênese, no caráter da revelação espírita, que a doutrina espírita era uma doutrina progressiva, ou seja, à medida que o tempo passaria, ela iria alargando os seus horizontes. Por quê? Porque era mais fácil negar 99 verdades que aceitar uma mentira. Então, teve muita coisa que ele recebeu que não necessariamente entrou na obra básica. Até porque, se ele trabalhasse isso, seria um passo muito grande para uma sociedade materialista. Então, ele coloca e espera que o futuro se encarregue de fazer. Assim como hoje, a gente recebe coisas no século XXI que, na época que André Luiz trouxe, nem era colocado, né? Nós temos uma série de informações que estão em obras mais recentes e nos alargam o entendimento de coisas que André Luiz não tratou de maneira direta e que Kardec também não abordou. Mas elas não colidem com a codificação. Então, elas vão ficando. O que tinha sobre clonagem na obra de Kardec? Aí vai negar? O que tinha sobre embrião congelado? Também vai dizer que não? Tem muita coisa que não existia. E agora a gente está trabalhando esses conceitos. Uma única fala de Kardec em toda a codificação sobre homoafetividade. E aí? Vai dizer que não vai tratar do assunto? O fato de não estar em Kardec não significa que não se possa tratar. O que a gente tem que ter cuidado é quando o conteúdo colide com a obra kardeciana e não se encaixa naquilo que Kardec apresenta como verdade.